Prólogo norte do Iraque. O sol forte fazia com que gotas de suor aparecessem na testa do velho. Mas, ainda assim, ele envolveu o copo de chá quente com as mãos como se quisesse esquentá-las. Não conseguia esquecer a premonição. Ela se prendeu às costas dele como folhas frias e molhadas. A escavação havia terminado. A terra que cobria o túmulo havia sido peneirada, extrato por extrato. Suas entranhas foram examinadas, rotuladas e despachadas. Contas e pingentes, itens de gliptica, falos, morteiros manchados de ocre, vasos queimados. Nada incomum. Uma caixa assíria de marfim. E gente. Ossos de gente. Um homem. Os restos do tormento cósmico que já havia feito o homem se perguntar se a matéria seria Lúcifer subindo até seu Deus. E agora ele sabia o que era. O cheiro do alcaçuz e do tamarisco atraíam seu olhar para os montes tomados por papoulas, para as planícies de junco, para a estrada incerta e cheia de pedras que serpenteava para dentro do nada. A noroeste estava Mossul. A leste, Érbil. Ao sul, estavam Bagdá, Kirkuk e a fogueira de Nabucodonosor. Ele mudou a posição das pernas embaixo da mesa, alocada à frente da chaicana solitária à beira da estrada, e olhou para a grama em suas botas e calça caque. Bebericou seu chá. A escavação estava finalizada. O que estava começando? Ele limpou-o. Para mais acesse livrosromances.com. Pensamento como uma descoberta nova, mas não conseguiu defini-lo. Alguém respirou de modo sibilante dentro da chaicana. O velho proprietário caminhou na direção dele, levantando poeira com sapatos de fabricação russa que ele usava achinelados, rangendo as tábuas com seus passos. Sua sombra escura cobriu a mesa. Kaman Chai, Chavaga? O homem de calça caque negou com um movimento de cabeça, olhando para os sapatos sem cadarços, sujos, cobertos por destroços da dor de viver. A matéria do cosmos, ele refletiu. Matéria, mas, de alguma forma, finalmente espírito. Os espíritos e os sapatos eram, para ele, apenas aspectos de algo mais fundamental, algo essencial e totalmente outro. A sombra se moveu. O curdo permaneceu parado como uma antiga dívida. O velho de calça caque olhou para os olhos dele, que eram manchados, como se a membrana de um ovo tivesse sido colada sobre as íris. Glaucoma. Ele não poderia ter amado aquele homem. Pegou a carteira e procurou por uma moeda entre todos aqueles papéis amassados. Alguns dinares. Uma carteira de habilitação iraquiana. Um puído calendário católico de plástico, 12 anos atrasado. Trazia uma inscrição no verso: o que damos aos pobres, vamos conosco na morte. Ele pagou pelo chá e deixou uma gorjeta de 50 fis numa mesa lascada de cor triste. Caminhou até seu jipe. O som metálico da chave entrando na ignição cortou o silêncio. Por um momento, ele parou e olhou para a frente, incomodado. À distância, brilhando em meio às ondas de calor que subiam, deixando parecido a uma ilha flutuante no céu, viu o topo plano da cidade de Érbil, com os telhados quebrados contra as nuvens parecendo uma bênção arruinada,
suja de lama. As folhas grudaram ainda mais em suas costas. Para mais acesse livrosromances.com. Algo estava à espera. Alamaak, Chavaga. Dentes podres. O curdo sorria e acenava um adeus. O homem de caque buscou um pouco de simpatia dentro de seu ser e acenou, abrindo um sorriso amarelo que desapareceu quando ele desviou o olhar. Ele ligou o motor, fez um retorno estreito e seguiu em direção a Mossul. O curdo ficou olhando, confuso com a triste sensação de perda ao ver o jipe ganhar velocidade. O que havia partido? O que ele sentira na presença do desconhecido? Algo como segurança? Ele lembrou. Uma sensação de proteção e profundo bem-estar. Agora, tal impressão desaparecia com o jipe, que estava depressa. Ele se sentiu estranhamente sozinho. Mas, às 6h10 da manhã, o relatório foi finalizado. O curador de antiguidades, um árabe de bochechas flácidas, estava anotando uma observação final no livro sobre a mesa. Por um momento, ele parou e olhou para o amigo enquanto enfiava a ponta da pena no vaso de tinta. O homem de caque parecia perdido em pensamentos. Estava de pé ao lado de uma mesa, com as mãos nos bolsos, olhando para um vestígio do passado. Curioso, sem se mover, o curador olhou o homem por alguns instantes, e então voltou a escrever com uma letra muito pequena e legível até que, por fim, suspirou e pousou a caneta ao ver a hora. O trem para Bagdá partia às 8. Passou o mata-borrão na página e ofereceu chá. Seus olhos ainda estavam fixos em algo sobre a mesa. E o homem de caque balançou a cabeça. O árabe o analisava, vagamente confuso. O que estava no ar? Havia algo no ar. Ele ficou de pé e se aproximou. Então, sentiu um leve formigar na nuca quando seu amigo finalmente se mexeu para pegar um amuleto de pedra verde e mantê-lo nas mãos, pensativo. Era uma cabeça do demônio Pazuzu, personificação do vento sudoeste. Seu poder era a doença e os. Para mais acesse livrosromances.com. Males. A cabeça estava furada. O dono do amuleto o usara como escudo. O mal contra o mal, disse o curador, abanando-se languidamente com uma publicação científica francesa, que tinha uma marca de dedo feita com azeite de oliva na capa. O amigo não se moveu, não fez qualquer comentário. O curador inclinou a cabeça. Alguma coisa errada? Perguntou. Nenhuma resposta. Padre Merrin? O homem de caque pareceu ainda não ouvir, absorto no amuleto, sua última descoberta. Depois de um instante, ele o abaixou, e então olhou para o árabe de forma inquisitiva. Ele havia dito algo. Não, padre. Nada. Eles murmuraram adeus. Na porta, o curador apertou a mão do senhor com mais firmeza do que o normal. Meu coração tem um desejo. Que o senhor não vá. O amigo respondeu suavemente, falando sobre o chá, sobre o tempo, sobre algo a fazer. Não, não, não. Eu quis dizer para casa. O homem de caque parou e observou um pequeno pedaço de grão de bico cozido no canto da boca do árabe. Mas seus olhos estavam distantes. Para casa, ele repetiu.
A palavra soou como um fim. Os Estados Unidos, o curador árabe acrescentou, tentando imaginar, no mesmo momento, porque o fizera. O homem de Caque viu a preocupação do outro. Nunca tivera dificuldade para amar aquele homem. Para mais acesse livrosromances.com. Adeus, disse ele, com a voz baixa, e virou-se rapidamente em direção à rua, de volta para casa, cuja extensão parecia, de certo modo, indeterminada. Nós nos vemos daqui a 1 ano. O curador gritou da porta. Mas o homem de Caque não se virou. O árabe observou o homem atravessar uma rua estreita na diagonal, quase colidindo com uma charrete que passou apressada. Dentro dela, havia uma mulher árabe corpulenta e idosa, seu rosto apenas uma sombra atrás do véu de renda preta caído como um sudário sobre sua face. Ele imaginou que ela se dirigia a um compromisso. Logo perdeu de vista o amigo apressado. O homem de Caque caminhou, compelido. Afastando-se da cidade, chegou aos subúrbios, atravessou o Tigre com passos rápidos, mas, ao se aproximar das ruínas, diminuiu o ritmo, já que, a cada passo, o vago pressentimento ganhava uma forma mais firme e aterrorizante. Mas, ainda assim, ele tinha que saber. Teria que se preparar. Uma prancha de madeira, que servia de ponte sobre o lamacento rio Coça, Rangel com seu peso. E então, ali estava, sobre o ponto onde antes se localizava Nínive, com seus 15 portões, o local das temidas hordas assírias. Agora, a cidade se espalhava na poeira sangrenta de sua predestinação. E, ainda assim, ali estava ele, o ar ainda carregado de seu cheiro, daquele outro que invadia seus sonhos. O homem de Caque observou as ruínas. O templo de Nabu. O templo de Ishtar. Sentiu vibrações. No palácio de Ashurbanipal, ele parou e olhou para uma descomunal estátua de calcário in situ. Asas desgrenhadas e garras nos pés. Um pênis inchado, grande, ereto, e a boca aberta num sorriso feroz. O demônio Pazuzu. De repente, o homem de Caque se curvou. Abaixou a cabeça. Ele sabia. Estava chegando. Olhou para a poeira e para as sombras que se assomavam depressa. O sol começava a escorregar abaixo da borda do mundo. E ele conseguiu ouvir os latidos distantes de matilhas às margens da cidade. Desenrolou a manga da camisa e a abotoou ao sentir uma brisa fria que vinha do sudoeste. Ele se apressou em direção a Mossul e a seu trem, o coração apertado com a certeza gélida de que, em breve, seria procurado por um antigo inimigo cujo rosto ele nunca vira. Mas ele sabia seu nome.